estimados colegas, telespectadores que nos assistem pela TV Alep, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Bom dia a todos. O presidente, no decorrer desta reunião, e aqui estamos com honra, prazer e alegrias, substituindo nesta primeira reunião ordinária da Assembleia Legislativa de Pernambuco deste ano de 2022. Ontem nós tivemos o início dos trabalhos com a reunião que foi de implantação, obviamente, dessa legislatura, com a fala do governador Paulo Câmara, com a fala do presidente Heriberto Medeiros, com a fala do líder da oposição e líder do governo, prestações de contas, uma reunião muito bonita, muito bem prestigiada. Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião. Na verdade, é a segunda reunião plenária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 2 de fevereiro de 2022, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota. Ato contínuo, convido o excelentíssimo senhor deputado José Queiroz para ocupar a 2ª secretaria e proceder à leitura da ata. O microfone está fechado. Ok. Bom dia, senhor presidente Tonichão, senhores deputados, senhoras nobres damas desta casa. Eu quero começar, antes da leitura, deputado presidente, dizendo que há uma conspiração em jogo na segunda reunião nossa. Conspiração caruaruense. Vossa Excelência preside, eu leio a ata e mais um caruaruense vai ler, não é? É o Adalto. Mais um caruaruense vai ler o expediente. De modo que há uma conspiração para um assalto ao poder legislativo, no bom sentido, de Caruaru, da República de Caruaru. Mas eu cumprimento a todos com alegria e o prazer, ainda limitado, porque remoto, esperando que a expectativa seja para que a gente se reencontre até o final de fevereiro presencialmente. Ata da reunião de instalação da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, realizada em 1º de fevereiro de 2022, pelo Sistema de Deliberação Remota. Presidência do deputado Heriberto Medeiros. Constatado o quórum regimental, o presidente declara aberta a reunião. Ocupam as cadeiras de primeiro secretário e segundo secretário os deputados Antônio Fernando e Adalto Santos, respectivamente. O expediente é lido e enviado à publicação. O presidente profere discurso de abertura desta sessão legislativa ordinária. Em seguida, o governador do Estado lê a mensagem do Poder Executivo, conforme o inciso 11º do artigo 37 da Constituição do Estado de Pernambuco. Em ato contínuo, o defensor público-geral do Estado profere mensagem de saudação. Após os líderes da oposição e do governo proferirem seus discursos, o presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter ordinário para amanhã, dia 2 de fevereiro, que é hoje, às 10 horas, a ser realizada pelo Sistema de Deliberação Remota. Senhor presidente, era só. Agradeço ao deputado José Queiroz. Submeto a ata em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada por unanimidade. Convido o excelentíssimo senhor deputado Adalto Santos para ocupar a primeira secretaria e proceder à leitura do expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. O expediente do dia, senhor presidente, é a mensagem 01/2022 do excelentíssimo senhor governador do Estado de Pernambuco. Mensagem 01/2022 do mesmo excelentíssimo senhor governador do Estado de Pernambuco, encaminhado projeto de lei complementar 3050,
que altera a Lei Complementar 465/2020, de dezembro de 2021, que institui Programa Especial de Recuperação de Crédito Tributário. Esse é o expediente, senhor presidente. Muito obrigado ao deputado Adalto Santos. Vamos iniciar a fala, ou as falas do primeiro expediente, concedendo a palavra à primeira oradora inscrita deste pequeno expediente, a nobre deputada Tereza Leitão. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os deputados e as deputadas aqui presentes, cumprimento todos que nos ouvem. Aviso que estou com a camisa do Homem da Meia-Noite, porque hoje o Calunga mais querido das galáxias está fazendo 90 anos, respeitando as regras de convivência com a pandemia, não vamos ter o carnaval naquela maravilha que é o Homem da Meia-Noite nas ladeiras de Olinda. Mas quero falar de um assunto muito fundamental para nós, trabalhadores e trabalhadoras em educação. No ano passado, nós comemoramos que o governo mandou um projeto de lei, que teve unanimidade na Casa, do Valoriza Fundeb, onde se pagou as sobras da ampliação do Fundeb, que agora é permanente, para 70% das vinculações, que antes eram 60%. Isso significa que nós temos um caixa mais robusto, não para pagar um novo rateio no final do ano, mas para fazer o debate importante da atualização do piso. O governo Bolsonaro, que foi contra, inclusive... Estou aí, está funcionando, não? E o ano passado não atualizou o piso, este ano, felizmente, resolveu atualizar pelas leis e pelos critérios vigentes desde 2018. Desde 2008. Pois bem, estamos, portanto, regulamentados com o reajuste, como a gente chama, né, que é a atualização do piso, na casa de 33,24%. É uma atualização importante que precisa ser feita pelos prefeitos e pelos governadores, com a respectiva distribuição dos recursos da cesta do Fundeb, conforme manda a lei, inclusive com aporte da União. Vamos ver aí. O debate. Pernambuco iniciou o debate, teve a primeira rodada de negociação com o sindicato, o governo ofereceu um índice inferior ao índice previsto, ofereceu 12, alguma coisa por cento, e evidentemente que o sindicato rejeitou. Amanhã vamos ter um ato defendendo várias outras questões, como reajuste de todo o conjunto dos servidores, cujos salários estão congelados há um bom tempo, e na defesa do piso. E é isso que eu quero alertar e pedir o apoio desta casa. O piso é pedagogicamente, didaticamente definido na lei. Piso é um valor segundo o qual nenhum professor com formação de nível médio, em início de carreira, com uma jornada de 40 horas, pode ganhar menos. Pode ganhar mais, evidentemente. Qual é o desafio de Pernambuco? É aplicar o piso? Não. Ele até aplica, mas para um contingente mínimo de professores, o que me fez votar contra a proposta do governo em 2020. Porque aplicou para os 6.000 professores que percebiam menos do que o piso, e isto não teve repercussão na carreira. É este o nosso desafio, nobres colegas. É este o desafio que o governo tem nesse momento tão crucial da política de valorização profissional. Implantar o piso com repercussão na carreira. Eu quero pedir já de antemão que todos que compõem esta Assembleia Legislativa, que, como disse ontem o governador, tantas vezes apoiaram os projetos do governo, que possam também interferir. Eu tive uma profícua reunião com o secretário de Educação a semana passada. O sindicato tem insistido na negociação correta, piso com repercussão na carreira, que nós possamos, como Casa Legislativa, como Poder Legislativo, mandar também a nossa posição para o governador do Estado. Estamos dispostas a apoiar, a votar favoravelmente a um projeto de lei que recupere
o nosso plano de cargos e carreiras, que é de 1998. Está sendo retaliado, está sendo picotado e precisa valer. Se precisa alterar o plano, o façamos, mas não com achatamentos. O façamos no processo de valorização, de desenvolvimento da carreira, de apropriação daquilo que o servidor acumula durante a sua vida funcional. Termino dizendo, o piso é lei. A lei não é cumprida automaticamente. Nós que somos legisladores sabemos disso, mas que se negocie, para que nós possamos comemorar de maneira magistral a valorização do magistério de Pernambuco. Agradecemos à deputada Tereza Leitão e, em seguida, concedemos a palavra ao deputado José Queiroz. Senhor presidente Tonigel, deputados e deputadas, minha querida deputada Tereza Leitão, eu tenho outros assuntos para tratar, mas eu começo falando exatamente no enfoque que Vossa Excelência deu. Vossa Excelência está diante de dois executivos, eu e o deputado Tonigel. Nós sabemos o que significa cumprir o piso, como ele é, como foi aprovado pelo presidente da República, numa verdadeira ironia, a proposta do presidente. É uma proposta eleitoreira, coincidentemente, mas de todo explicável, fundamentado. Desde 2008 que não se corrige. O erro foi isso. Agora, chegou a hora dos executivos brasileiros se adaptarem a esta realidade. Porque, deputada Tereza Leitão, a gente tem dito tanto que falta valorizar a educação, a gente tem falado tanto que a educação precisa ser realmente prioridade. Então, chega uma hora como essa, só preocupa uma coisa, a Vossa Excelência falou, e é verdade, com repercussão na carreira. Aplicar o piso com repercussão na carreira significa que a subida vai ser na mesma proporção. E aí, os administradores pernambucanos vão ter que fazer as suas adaptações. Administradores brasileiros, façam as adaptações. Esse sentimento não é revelado, todo mundo não fala nisso, tudo quanto é de político não fala em valorização do professor. Se saiu, por ironia, das mãos do presidente, que não dá tanto valor à educação, e os senhores ministros mostraram isso, mas, pelo menos, é uma oportunidade que os executivos brasileiros têm de corrigir o piso. O piso, já está dizendo, é o mínimo que se deve pagar, com essa repercussão a que Vossa Excelência se referiu, que eu conheço e o deputado Tonigel conhecemos bem, o que é que essa repercussão dá geometricamente. É uma progressão incrível de mais despesa, mas é a hora de fazer a adaptação das finanças públicas municipais para pagar um melhor salário ao professorado. Seria um primeiro caminho corrigir as distorções salariais e, evidentemente, a falta de valorização dos professores. Dito isso, eu digo a Vossa Excelência que eu estou solidário com a aplicação do piso. Aí está o mapa. Que o governador de Pernambuco consiga se ajustar também a esta realidade. Mas não posso negar que é para coincidir com tudo quanto nós, políticos, temos dito em relação ao professorado. Mas eu começo, vou ter que reduzir os meus assuntos, vou começar falando da importância que, meu caro deputado Aloysio Lessa e todos os companheiros, essa convivência legislativa, pena que ainda seja remota, porque a relação interpessoas é a sustentação do mundo, desde que feita com propósitos de amizade, de lealdade, de compreensão, não imagina como é um tesouro na vida de todos nós a relação com as pessoas. Quando essa relação é feita, fincada em princípios humanos, em respeito recíproco, ela fortalece, dá sentido à vida, dá importância à vida, nos dá o prazer de viver.
E aí eu espero que, proximamente, a gente possa trocar esses abraços sinceros e essa convivência na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Lamentavelmente, como não poderia ser diferente, eu preciso me referir à pandemia, como sempre fiz. Pandemia que vinha tão bem que em dezembro, no começo de dezembro, a média de mortes diárias chegou a 65. E eu fiquei assombrado com o crescimento da média de morte diária. Foi subindo 300, 400, deputado Tonigel, 500, e agora mais de 600 mortes diárias. Não é brincadeira. Há um comentário assim, inclusive dos especialistas. Mas a Ômicron está atacando, porém, sem levar para os leitos hospitalares. E o que é que está dando esse volume de morte? O que é que houve? Tem que ter explicação. Se a Ômicron não leva ao hospital, e eu tenho muita gente contaminado com a Ômicron que não foi para o hospital, mas a gente começa a ter preocupações pelo que está acontecendo. Acima de 600 mortes diárias já é uma calamidade, mais uma vez, que atinge o Brasil, como, aliás, está atingindo o mundo. A Rússia, por exemplo, está um negócio impressionante, né? E outros lugares mais, de modo que a gente começa o ano já preocupado, tanto que praticamente nós não vamos ter carnavais de rua em 26 estados até agora, só falta um, e os grandes espetáculos estão previstos para abril, quando nós esperamos que já possamos viver um novo tempo com a pandemia. Mas, como tem notícias boas e notícias ruins, eu vou fazer um comentário pensando da palavra do governador ontem com relação aos postos de trabalho criados no ano de 2021. Pelo menos isso. O secretário Alberes Lopes mandou para mim, secretário do Trabalho, um demonstrativo, também muito feliz com isso, porque são 90 mil novos postos de trabalho em Pernambuco. Isso é significativo, isso é expressivo, isso compensa as perdas que nós tivemos, inclusive provocadas pela pandemia em 2020 e 2021. Era só. Então, vamos começar o ano pensando, primeiro, em bons momentos para o professorado pernambucano e nacional. Segundo, que a gente possa viver o combate à pandemia da mesma forma, com os mesmos cuidados, de máscara. Eu estava de máscara, vou colocar máscara aqui, porque nós temos aqui alguns assistentes também com a gente, de modo a que a gente tem que dar o exemplo da máscara, de lavar as mãos com álcool e com gel, e, afinal, fazer com que a gente possa ter uma nova realidade na vida de todos nós no ano de 2022. Boa sorte a todos os companheiros. Me parece que a Tereza Tessio apareceu ali, apareceu aí de lado, agora já equilibrou a sua imagem para nós a cumprimentamos, viu? E desejamos a todos um bom ano eleitoral. Obrigado ao deputado José Queiroz. Não havendo mais nenhum orador inscrito do pequeno expediente, nós vamos iniciar o grande expediente, concedendo a palavra ao deputado João Paulo. Presidente, meu bom dia, presidente dos trabalhos de hoje, querido deputado de Caruaru, a Voz FM de Caruaru, junto com o Zé Queiroz, deputado Tonigel, quem eu estou vendo aqui, Romero Albuquerque, Tereza Leitão, Adalto Santos, minha querida Simone Santana, o Zé Queiroz eu já falei, Aloysio Lessa, Dulce Amorim, Clarice Atécio e o nosso querido Paulo Dutra também aí, entre outros, né? Então, presidente, eu gostaria, nessa manhã, meu pronunciamento vai sobre o Covid e o Ômicron, não é? Então, na retomada da nossa rotina nesta casa, ainda sob o impacto da pandemia, gostaria de ressaltar a importância dessa travessia difícil para toda a humanidade, quando se nos apresenta uma nova onda de casos,
desta vez atenuado pelas vacinas em relação às mortes, mas ainda com potencial de provocar uma incidência nos mesmos patamares do ano passado e de 2020. Se o número de casos cresce, o número de mortes também cresce, pois desde o início da disseminação da variante Ômicron, a ciência foi capaz de prever e anunciar com razoável antecedência que a nova cepa, embora menos agressiva do que a Delta, tinha uma imensa capacidade de contágio. A vantagem do momento atual em relação à fase que passamos sem vacinas, segundo os pesquisadores de várias partes do mundo, é a redução de mortes e internamentos em UTIs das pessoas que tomaram os imunizantes. Os dados mostram que a imensa maioria dos internados são de pessoas não vacinadas. E eu gostaria de lembrar, não é, que nós ainda temos algumas pessoas ainda andando sem máscara na própria Assembleia Legislativa. Isso é muito preocupante. A minha equipe, inclusive, está muito preocupada com essa posição, exigindo que a mesa diretora tome uma posição em relação aos protocolos, né? Mesmo assim, nos vemos diante de uma situação em que é preciso manter os cuidados para evitar a contaminação, como a vacinação em massa, o uso de máscaras, o distanciamento social, procedimentos desprezados desde o ano passado e combatidos por forças obscuras em anticiência, chancelados pelo próprio governo federal. Basta lembrar que o presidente da República ainda não se vacinou e, pelo menos, diz que não anda sem máscaras e continua a promover aglomerações, servindo de péssimo exemplo. Mas, presidente Tony Gel, a ciência não é capaz de tudo, mas nós temos para hoje. Não há outra saída que não seja a vacina, as condições de acompanhar a sagacidade involuntária dos vírus e produzir imunizantes cada vez mais consistentes e específicos. Mas isso não se dá do dia para a noite. Para combater a doença e evitar mais mortes, também é preciso conscientização de governantes e da população sobre a adoção de medidas, às vezes duras, em nome da nossa sobrevivência. Poderes estaduais e municipais têm cumprido parte. Falta ao governo federal tratar a pandemia com a seriedade que merece um trauma que afeta toda a humanidade. O exemplo mais recente de erro das autoridades foi provocada pela oposição à vacinação infantil, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizar a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que não havia emergência em imunizar esse público e anunciou uma consulta pública para tomar a decisão. O resultado é que as crianças começaram a ser vacinadas por pressão da sociedade, numa hora em que os casos de Covid entre o público já aumentavam, conforme outra previsão científica não levada a sério por Bolsonaro, que chegou a afirmar que em Pernambuco, que, abre aspas, a Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos. A minha opinião, eu quero dar para vocês aqui, a minha filha, de 11 anos, não será vacinada, como a realidade teima em contrariar Bolsonaro. Hoje, 4,8% dos internados em UTI
são crianças um recorde da pandemia. Outro absurdo, carregado de primarismo ideológico e científico, foi a nota técnica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, insumos estratégicos do Ministério da Saúde, que, diante da chegada da variante Ômicron, indicou a efetividade e segurança para o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 e, ao mesmo tempo, negou os benefícios das vacinas. Especialistas avaliam a declaração como de serviço inadmissível e contrário às evidências da ciência e, com relutância de seus autores, a nota técnica foi, enfim, desconsiderada. Estes atrasos, a relutância, as interferências de crendices, a anticiência e a fake news sobre as vacinas, em que são tratadas como droga experimental, entre aspas. Além do incentivo à aglomeração e ao não uso de máscaras, contribuíram de forma decisiva para que o Brasil chegasse ao dia de ontem com quase 26 milhões de pessoas infectadas e 628 mil mortes. Como ainda teremos que atuar, o governo Bolsonaro até janeiro do ano que vem, será preciso que a sociedade mantenha a sua luta em defesa das vacinas e das ciências e de medidas necessárias para conter a nova onda de coronavírus. Proibir festas privadas, sejam em eventos pagos ou não, como vimos acontecer durante essas últimas semanas, é extremamente necessário para que esse momento de agravamento, assim como a exigência do passaporte da vacina nas escolas públicas e privadas de todo o Estado. Os profissionais de saúde estão exaustos e, agora, sem férias. Essa é uma luta diária e tão importante nesse ano de outras grandes lutas pela salvação do Brasil. Vacinas, sim, use máscaras e mantenham o distanciamento, senhor presidente. Então, eu acho, nobre deputado Zé Queiroz, Vossa Excelência também tem sempre uma atenção aqui, entre outros deputados, a deputada Tereza Leitão, o deputado Tony Gel, nosso querido Romero Albuquerque ali, com a barba inovadora aí, o Romero Salles, não, Clarice ela é contra a vacina, contra a máscara, mas o Aloysio Lessa, a nossa querida Laura Gomes, o William Brígido, a Dulce Amorim, o deputado Paulo Dutra, a nossa querida médica aí, né? O William Brígido aí apareceu aí. Então, eu acredito, nobre presidente, que nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto parte do poder do Estado. Espero que, principalmente, a Casa Legislativa dê um exemplo para todo o Estado, inclusive, talvez como um poder maior do Estado, que aglutina todo o Estado de Pernambuco, dê exemplos também para as câmaras municipais e sirva também como balizamento para os governos municipais e as câmaras municipais. Eu não sei, presidente, se houve alguma parte. Se tem, eu gostaria de... Deputado José Queiroz, pede uma parte. Vossa Excelência concede? Lógico. Sempre um prazer ouvir essa voz FM de Caruaru aí, nosso deputado, querido deputado Zé Queiroz. Deputado João Paulo, é sempre um prazer muito grande apartear Vossa Excelência. Aliás, a gente precisa estar preparado, porque às vezes Vossa Excelência vem com temas aí um tanto complexos que a gente precisa inserir um pensamento na complexidade dos temas que Vossa Excelência apresenta. Sempre um prazer muito grande. E hoje, por coincidência, nós colocávamos nas nossas palavras, no pequeno expediente, as nossas preocupações com o tema que Vossa Excelência focalizou. Porque, afinal de contas, em dezembro, a gente tinha apenas um número de mortes diário de 65.
E agora, no mês de janeiro, disparou, estamos acima de 600 mortes diárias. Isso é uma calamidade. Mas as contradições a que Vossa Excelência se reporta, do Comando Nacional, do ministro da Saúde, dos agregados ao ministro da Saúde que respondem e com o mesmo sentimento, é algo assim que nos preocupa. Por quê? Porque quando o Brasil se ajusta a uma realidade nova, se ajusta superando as dificuldades que o presidente da República, Bolsonaro, pôs na vacinação, a gente chega a quase 80% da primeira dose, chega a 70% nas duas doses, chega a um nível expressivo na dose de reforço, aí surge essa novidade da vacinação de crianças que o mundo já estava aplicando e que aqui procuram atropelar. De modo que foi muito oportuno, sabe, deputado João Paulo, o pronunciamento de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência foca exatamente esses aspectos que devem estar, para todos nós brasileiros, na cabeça da gente. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Nessa brincadeirinha, testou positivo o deputado Dona Queiroz, a esposa, testou positivo agora a minha nora. Então, é assim, 2 sobrinhos, aliás, 2 netas, 2 sobrinhos, e não estava chegando na família, agora está. Eu vivia dizendo isso. E olha que nós estamos advertidos, a família é advertida, mas mesmo com todas as precauções, não conseguimos evitar. De modo que torna-se oportuna a palavra de Vossa Excelência na abertura desse ano legislativo. Vamos viver o ano de fevereiro ainda sem saber até quando as remotas vão predominar, vão ser necessárias, a gente louco para voltar às presenciais. Mas, dentro dessas precauções a que Vossa Excelência se referiu, quem sabe nós tenhamos ainda que dar um tempinho a mais até que o Brasil se ajuste, alcance o pico que se anuncia para 2 semanas e depois comece o declínio no número de mortes e de infectados no Brasil. Era só, meu caro João Paulo, mais um prazer imenso ter o direito de apartear Vossa Excelência. Presidente, tem alguém mais aparteando? Posso concluir? Tereza, deputada Tereza Leitão, prazer. Ouvir direto de Olinda, a mulher da meia-noite. Obrigada, deputado. Eu também quero registrar a importância do pronunciamento de Vossa Excelência na abertura dos trabalhos ordinários, né, onde tivemos apenas a sessão extraordinária. E dizer que ficamos esse período de recesso, esperávamos já voltar presencialmente, infelizmente foi impossível, porque a nova onda da Covid, uma nova variante que está se alastrando, nos pega também de cheio, né? Então, acho que novas atitudes vão ter que ser tomadas. É verdade que quem está sendo contaminado pela Ômicron não está tendo os sintomas tão graves como da Covid. Eu tive Covid, passei 1 mês sem olfato, meu marido teve Covid e passou 16 dias na UTI. Estamos todos vacinados, já a 3ª dose. O último membro da nossa família direta, meu neto de 9 anos, se vacinou quinta-feira. Mas nós não somos imunes ao negacionismo. Então, mais do que nunca, deputado, o mundo precisa de solidariedade. A gente se vacina, a gente se protege e protege os outros. Quem não se vacina é um transmissor em potencial. Quem não quer se vacinar devia ficar em casa trancado, sem sair para canto nenhum. Porque quem não se vacina geralmente não quer usar máscara. Então, se acha no direito de contaminar a população, de contaminar o vizinho, o amigo, o colega de trabalho, porque esta variante pode estar tendo um processo mais leve de sintomas
mas ela tem um potencial de transmissibilidade muito maior. Então, é uma deputado que eu acho que a casa precisa fazer. Quem não acredita em vacina, quem não quer usar máscara, se recolha ao reduto do seu lar, a autonomia doméstica que tem sobre seu comportamento, porque o ser social é um ser, antes de tudo, coletivo, que precisa não apenas se respeitar, mas, sobretudo, respeitar os outros. Parabéns, deputado. Eu agradeço os nobres à parte, o nobre deputado e a da querida deputada Tereza Leitão, o querido deputado Zé Queiroz, a grande contribuição que dá, não é? A grande contribuição que dá ao pronunciamento, pela qualidade. Eu vi que a deputada Simone ainda estava de lado, mas agora está certo aí. Agradeceu a parte, porque ele vem justamente enriquecer. Vem enriquecer porque acho que não é um direito individual que pode se contrapor ao interesse coletivo. O interesse coletivo ele se contrapõe a qualquer interesse individual. E você pensar na saúde pública, principalmente com a precariedade, nossa deputada Tereza Leitão e deputado Zé Queiroz, dos cortes que houveram pelo governo Bolsonaro na saúde, o corte de políticas públicas, as prefeituras e os governos do Estado sobrecarregados e lotados de pessoas enfermas, muitas vezes com tratamento até precário. Isso significa que exige uma grande responsabilidade de cada um de nós. E nós, que, de uma certa forma, parlamentares, somos referência, né? E há uma tendência a induzir parte da população com as nossas atitudes. E acredito, nobre deputada Tereza Leitão, que só no caso, eu acho que a ciência tem demonstrado, com a história que o Brasil tem, né, com o SUS e todo o processo de vacinação das nossas crianças, inclusive muitos desses que são anti-vacina e anti-ciência, são vacinados no passado. Agora pegaram o cabo, a onda bolsonarista aí, e muitos se tornaram, porque tem um grupo de pessoas que são contra a vacina por outras razões, e não numa onda eminentemente ideológica, né? Então, eu acredito que a Assembleia Legislativa cumpre um papel muito importante. Eu acho que queria destacar aqui também todo o empenho da grande maioria dos parlamentares dessa casa, que dedicaram parte de suas emendas significativas para a saúde, principalmente naquele ano de acirramento, de gravidade da situação. Essa casa contribuiu quase que 100% com o enfrentamento a essa situação. Queria destacar também que o governo Paulo Câmara vem se empenhando muito no sentido de garantir os UTIs, de garantir uma proteção à nossa população, não é? Então, eu queria agradecer os à parte, presidente. Cadê o presidente? Presidente Tonigel, eu queria já me inscrever no tempo de liderança, viu, presidente? Ok. Sem problema, deputado João Paulo. Obrigado, okay. Presidente. Agradeço a Vossa Excelência e solicito que a nossa competente assessoria da mesa dos trabalhos, tendo à frente aí o doutor Fábio, já providencia a inscrição de Vossa Excelência no tempo de liderança. Em ato contínuo, concedo a palavra ao segundo orador inscrito no grande expediente, segundo e único, o deputado Romero Albuquerque. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Boa tarde, desculpa, bom dia, presidente, bom dia a todos os deputados, deputadas. Cito e abraço o meu amigo João Paulo Lima, que é muito bom vê-lo, tá? A todos os demais membros que estão aí, que fazem parte desse corpo técnico da casa. Antes de iniciar meu discurso, eu quero parabenizar o secretário da Casa Civil,
Zé Neto, que mesmo de férias, ele teve toda a preocupação do universo em dar o apoio, em esclarecer quesitos importantes sobre a CPI, ou seja, ele tratou algo que é importante como de fato é importante. Agradecer também a atenção do secretário da SDS, o secretário Freire, que também, desde o início, se demonstrou solícito com as nossas demandas, com a preocupação em a criação da CPI. Em nenhum momento ele disse que isso poderia prejudicar o trabalho dele ou da polícia, muito pelo contrário, ele disse que isso era um papel do Poder Legislativo e que nós poderíamos dar sequência sem nenhum problema. Essa minha fala de hoje, senhor presidente, eu acredito que já era esperada, tendo em vista que nas últimas semanas, eu, minha amiga, a deputada Clarissa Técio e também o deputado Joel da Harpa, nós temos tentado trazer a essa casa uma discussão que é muito importante. Eu diria que, na verdade, é uma das discussões mais importantes que essa casa ela já teve oportunidade de ter, e no ponto de vista, obviamente, da colaboração, tá? Na colaboração entre os poderes, para poder elucidar um dos casos que mais chamou a atenção em Pernambuco nos últimos anos. Só que antes de prosseguir com o meu discurso, eu preciso esclarecer alguns pontos que ficaram soltos, que foram malditos, na verdade, não malditos na expressão maldosa, malditos, tá? Ou interpretados, mesmo que tenha argumentado em todas as falas por inúmeras vezes os motivos para propor a criação da CPI. Tá? Essa é, obviamente, uma prerrogativa de qualquer casa legislativa, apesar de não ter, historicamente, durante esse meu mandato, nenhuma criação de CPI, tá? Essa casa não está tendo um papel, utilizando o instrumento de papel fiscalizador, que acho que seria muito importante criação de CPI em vários temas para poder que a gente pudesse investigar algo melhor. E diferente do que aconteceu em outras comissões, nos diversos momentos da nossa história, nós não temos aqui um escândalo a ser investigado. Nós aqui temos um caso de assassinato de uma criança cujo assassino ele já foi apontado. E nós acreditamos que, obviamente, ele seja o autor do crime. A mãe de Beatriz, Dona Lucinha, ela também acredita nesse autor do crime, acredita que ele seja o autor do crime. E nós confiamos no trabalho da SDS, repito, do secretário Freire, do chefe de polícia Neemias, enfim, de toda a polícia, de todos os delegados. Aqui não tem um objetivo de causar algum problema, algum constrangimento com policiais ou delegados, muito pelo contrário. E, inclusive, eu parabenizo o trabalho da Polícia Civil em ter conseguido identificar esse criminoso. Mas havíamos algumas questões que a mãe gostaria de esclarecer, e eu, como pai, eu me coloquei no lugar deles e propus essa CPI para que a gente pudesse utilizar instrumentos que essa Casa Legislativa ela tem. Nós jamais iríamos questionar a eficiência e a integridade da nossa polícia. E a união das instituições, na verdade, seria fundamental para oferecermos à população o melhor, para oferecermos à família de Beatriz, que merece o melhor, para oferecermos à sociedade pernambucana, que também merece o melhor. E eu sei que todos nós aqui, nós temos o entendimento e esse compromisso com o nosso Estado. E a CPI, vale ressaltar, deputado Zé Queiroz, deputado Aloysio Lessa, deputado Tony Gel, que essa CPI ela não faz parte de uma discórdia entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Esse não é um trabalho de oposição. Esse é um trabalho proposto com um único objetivo, que é agregar. Não há um ponto negativo algum em querer colaborar, em querer contribuir com as investigações que
continuam acontecendo. Agora, muito me surpreende, tá? Diga-se de passagem, ouvir colegas dizendo, emitindo notas para a imprensa, postando em rede social que a CPI atrapalha, inclusive contando inverdades e criando narrativas para poder justificar a própria omissão. E foi dito por uma de nossas colegas, a deputada Juntas, que a extrema-direita e a base de apoio de Bolsonaro em Pernambuco estariam à frente dessa movimentação. E, obviamente, isso não é verdade, é mais uma mentira. As assinaturas colhidas mostram que não é verdade, não é extrema-direita, não é oposição. Eu sou base do governo, meu partido é da base do governo. Eu não sou bolsonarista. Enfim, esse tema dizendo, isso é o poder de Bolsonaro, é a extrema-direita, enfim, misturando a política com um caso tão importante para ser resolvido, um caso que precisa de muita sensibilidade, não só dos parlamentares, como do poder executivo, como do próprio judiciário. E foi dito também, na verdade, eu posso até dar um exemplo sobre as assinaturas colhidas, né? Que o presidente, ele foi citado, né? Eu posso fazer um comparativo aqui, já que essa ligação foi feita. Eu preciso dizer que o raciocínio e a opinião dessa colega, eles são os mesmos raciocínios de Bolsonaro em relação à CPI da Covid. O presidente, ele falou por diversas vezes que a comissão ela atrapalharia e que as pessoas não deveriam acreditar nela. Então, no caso, olha como ficou. Estariam o presidente e a deputada Juntas do PSOL em comum acordo? Acredito que não. Mas, como cada um deles estão em extremos diferentes, é o exemplo que eu dou, só para que fique claro que esse não é o caminho. A gente não pode utilizar a inverdade num assunto tão importante. A CPI, ela é um instrumento imparcial. Isso será preservado. Eu faço parte da base governista, como já disse, eu tenho posicionamentos independentes em diversas vezes e eu tenho apoio de colegas da base de oposição. E eu gostaria também de fazer um apelo importante. Nós temos hoje divulgados 13 nomes que assinaram pela CPI. Nós precisamos de 17 assinaturas. Depois que eu vi movimentações esquisitas, como diz o meu amigo deputado João Paulo Lima, algo meio mal-assombrado, então eu me dei o direito de preservar os 3 parlamentares que são da base do governo, que assinaram, que fizeram esse compromisso. Eu falei, não vou expor vocês, para que vocês não tenham umas ligações mal-assombradas. Então, eu queria expor exatamente as pessoas que estão envolvidas com esse caso, que não assinaram. Pessoas que se dizem defensoras dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, mas esquece de um assassinato que aconteceu com a menina Beatriz. Eu sou pai, e pai de 2 crianças, e não consigo me imaginar no lugar dessa mãe, no lugar desse pai, e acredito, senhores deputados, que os senhores também não. E isso tem que deixar de ser uma função de base de oposição. Isso aqui tem que ser algo que a gente possa ajudar os demais poderes a elucidar um caso como esse tão importante. Eu gostaria de pedir que a delegada Gleide Ângelo, que vem desde então sem responder às minhas mensagens, que ela pudesse dar um posicionamento sobre esse caso, já que ela foi coordenadora das investigações por quase 2 anos, e diga-se de passagem, junto com outros 2 delegados que ficaram colaborando com o seu trabalho, que fez também as investigações andarem. Eu gostaria também que a delegada Gleide Ângelo, se ela não vai assinar, que ela se posicione. Olhe, Romero, eu não vou assinar. Olha, Lucinha, eu não vou assinar por isso, por aqueles motivos, enfim, demonstrar apenas
que não é favorável da CPI e justificasse os motivos. Agora, não dá para a gente ficar se escondendo, não dá para a gente ficar ligando para o governo, para o líder de governo, pedindo para que essa CPI ela não ande. Por quê? Na cabeça das pessoas, o que é que a população vai pensar quando a gente diz que tem um parlamentar ou um governo atrapalhando a criação de uma CPI? O que é que as pessoas pensam disso? Quando a delegada Gleide Ângelo, que é base do governo, que é delegada, que luta pelos direitos humanos, direitos das mulheres, que investiga todos os crimes, que investiga os assassinatos, quando ela não se posiciona, quando ela não assina essa CPI, quando ela não se dá o trabalho de demonstrar preocupação sobre essa CPI. Enfim, eu li ontem os jornais, diversas matérias citando a delegada Gleide Ângelo, que não se posicionou, e hoje eu faço questão aqui de citá-la e dizer que até o momento nós não recebemos nenhum apoio da delegada Gleide Ângelo sobre a criação da CPI. Inclusive, Lucinha, a mãe de Beatriz, ela me mandou um áudio informando que entrou em contato com a delegada Gleide Ângelo para pedir o apoio dessa criação da CPI e até o momento também não respondeu. E o engraçado é que a deputada Gleide Ângelo, ela visualiza o grupo da liderança, visualiza o grupo dos deputados, mas no caso da CPI, ela não está visualizando nada. E isso eu gostaria de deixar bem claro. Juntamente com a deputada Juntas, Jô Cavalcante. A deputada Juntas, de início, falou assim para mim: Romero, nós vamos assinar, somos a favor da CPI e só estou esperando a confirmação de dona Lucinha para saber se ela é favorável. E se ela for favorável, tem a minha assinatura. Resultado, em seguida ela fala assim: Romero, você pode me mandar a lista dos deputados que assinaram a CPI? Aí eu posso, não tem problema nenhum. Passei a lista. Resultado, os membros que tinham assinado do governo começam a ser pressionados, começam a receber ligações, enfim, começam a ser solicitado que eles retirem essas assinaturas. Algo realmente mal-assombrado. Mas eu falei assim, não, isso deve ser alguma força, isso é coincidência. É um negócio meio esquisito, mas é coincidência. Resultados do negócio, em seguida, quando eu peço para a deputada Juntas assinar, que ela disse que só faltava a confirmação da mãe, que é a dona Lucinha, a deputada Juntas, ela diz, não vou assinar porque eu não concordo. E depois disso, quando eu tentei justificar com ela, fui bloqueado do WhatsApp, demonstrando a falta de interesse em debater um tema tão importante como esse da CPI. Então, eu convoco aqui, se tiver alguém inscrito, para fazer o aparte, para que possa debater sobre esse tema. Deputado Romero Albuquerque. Há 3 solicitações de apartes. Pela ordem, deputado João Paulo, depois a deputada Tereza Leitão e, na sequência, a deputada Clarissa Técio. Vossa Excelência concede os apartes, então Vossa Excelência pode, em ato contínuo, já ir concedendo os apartes aí. Primeiro foi o deputado João Paulo, depois o deputado Tereza Leitão e, em seguida, a deputada Clarissa Técio. Eu quero cumprimentar o nobre presidente desta casa, queridíssimo amigo, operoso presidente, Heriberto Medeiros. Presidente, eu estou aqui com muita honra e alegria, satisfação, substituindo Vossa Excelência, mas na hora que Vossa Excelência entender que pode conduzir os trabalhos, é só Vossa Excelência dizer que eu já concedo, assim, já passo a presidência de Vossa Excelência, se assim Vossa Excelência entender, tá? Vossa Excelência estava em 2 compromissos fora da casa, e o trabalho de Vossa Excelência não é só na casa, internamente, é uma série de compromissos, nós compreendemos. Nós estamos aqui, tá? Com muita honra, alegria e satisfação, substituindo Vossa Excelência. Com a palavra, Vossa Excelência, deputado Romero Albuquerque, para conceder os apartes. Concedo a parte para o meu amigo, o grande deputado, o prefeito mais bem avaliado da história do Recife, o deputado João Paulo Lima. Novo deputado, jovem deputado Romero Albuquerque, antes de fazer minha intervenção política, eu quero destacar a figura aqui do presidente, não que está presidindo os trabalhos, mas o presidente da casa. Ele deu um tratamento heterodoxo, eu acho que ele cortou o cabelo e está igual o meu. Só que ele é um pouquinho mais jovem do que eu, o bigode dele está muito preto ainda, mas
Gostei do tratamento heterodoxo, presidente, viu? Mas, querido deputado Romero Albuquerque, veja bem, Vossa Excelência é muito jovem. Eu tive a oportunidade, eu diria até a alegria e a honra de viajar com Vossa Excelência, com a autorização dessa casa e do presidente, para Nashville, onde participamos do encontro internacional em Tennessee. Foi uma viagem maravilhosa. Eu, Vossa Excelência, Vossa esposa, o nosso querido deputado Xará, João Paulo, e nos divertimos também bastante, além de trabalharmos. Então, conheço a capacidade de Vossa Excelência, eu conheci Vossa Excelência mais de perto em um momento difícil, que eu achava que Vossa Excelência tinha cometido um erro político e Vossa Excelência teve a hombridade de fazer uma autocrítica no plenário, que poucos têm essa capacidade de, quando achou que fez uma coisa que não foi muito legal, fazer uma autocrítica pública. Essa aí é a verdadeira autocrítica, né? Quando ela é pública. Mas queria dizer a Vossa Excelência também que eu acho que tem alguns, não estou querendo aqui ser o advogado da deputada Gleisi, nem da deputada Jô, mas eu queria que Vossa Excelência olhasse com muita compreensão e muito carinho essa situação. Veja bem, primeiro, porque nem sempre uma CPI, e eu já participei de algumas CPI, inclusive aqui nessa casa, né, que inclusive caçou deputados e que depois foi absolvido. Não vou dizer o nome do deputado, porque ele ainda tem uma relação com um dos deputados dessa casa, e então foi um momento assim, extremamente difícil. É lógico que a CPI cumpre um papel importante. Parabenizo por Vossa Excelência, não vejo em Vossa Excelência um deputado bolsonarista, anti-vacina, até pela força da juventude, pela vossa formação intelectual. Vossa Excelência tem tido posturas realmente importantes nessa casa. E eu acho que está, dentro do espírito parlamentar, a defesa da tese. O que é tese que só aprendi, não agora no doutorado, na deputada Tereza Leitão, mas desde o ginásio, naquela época era mais substantivo. A gente dizia tese é uma verdade a demonstrar ou não, tá certo? Então, Vossa Excelência tem todo o direito de acreditar plenamente que a CPI, nesse momento, é aconselhável. Agora, tem um aspecto, são aspectos das decisões partidárias, que independe do posicionamento do parlamentar. Então, muitas vezes o partido libera e muitas vezes o partido enquadra, até porque a força que tem hoje as direções do partido, ela sabe que ela pode impedir até a candidatura de deputados eleitos com mandatos. Foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não é? E tem também, eu acho que um grande avanço desse processo foi o processo de federalização das investigações, não é? Então, isso também dá uma consistência maior. Agora, eu vejo assim também que não vejo com nenhum demérito, muito pelo contrário, louvo a vossa iniciativa, mas tem as orientações partidárias que eu não sei se é o caso da deputada Jô e da deputada Gleide Ângelo, mas possivelmente, no mínimo no caso, ela que é da bancada do governo, é do PSB, dificilmente eu acho que o PSB, não vou falar aqui também pelo PSB, mas liberaria a bancada para apoiar uma CPI. Quem está no governo, essa coisa é mais delicada. E segundo, no mínimo que eu falei com a deputada Jô, ela, como é uma decisão política importante, num quadro político importante, isso não quer dizer nem que ela é governista, até porque ela já lançou candidato a governador e a senador, a deputada Jô, é uma lutadora. O que eu entendi dela é que ela está aguardando a orientação da decisão da direção partidária, tá certo? Então, eu acho que é importante Vossa Excelência trazer esse debate para o plenário. Nós vamos ter uma audiência pública, possivelmente na Comissão de Direitos Humanos, convocado por solicitação da deputada Dulce Amorim. Eu vou votar favorável a essa audiência pública. Espero que Vossa Excelência possa participar, e quem defende a CPI, para que possa, eivado de argumentos contundentes, possa levar a uma decisão até no sentido da CPI, né? Então, eu estou dando essa modesta
contribuição a Vossa Excelência, sou um admirador de Vossa Excelência, né? E quero dizer que estamos juntos aí, até porque esse é um momento da vida política, nós vamos ter outros momentos na vida política, e o jovem parlamentar Roberto Albuquerque, com toda certeza, tem sido uma voz importante nessa casa. Parabéns, deputado. Um grande abraço. Meu amigo deputado João Paulo Lima, suas palavras, mesmo com não, são palavras que a gente consegue compreender, que a gente consegue entender, são posicionamentos firmes e linear. Então, mais do que justificado o seu posicionamento, eu só não consigo compreender os posicionamentos meio tronchos, como o da deputada Juntas, que disse que assinaria se a mãe fosse favorável, isso eu tenho por escrito, e em seguida pediu a relação dos parlamentares e depois sumiu dizendo que não assinaria. Então, isso fica algo realmente mal assombrado, como eu aprendi muito isso com o senhor. Então, antes de conceder a parte à querida deputada Tereza Leitão, eu falo sobre o posicionamento partidário da deputada Juntas, o pessoal de Petrolina, que é o mesmo partido de Dona Lucinha, que é a mãe de Beatriz, inclusive se posicionou favorável à criação da CPI. Só para esclarecer, mas eu entendo que algumas razões ela está aguardando um direcionamento espiritual. Escuta agora a deputada Tereza Leitão, concedo a parte, com o maior carinho. Obrigada, deputado. Primeiro, eu quero dizer que já fui relatora de uma CPI que deu voz de prisão a um dos depoentes. Já tive também um pedido de CPI negado, faltando uma assinatura, era para investigar a questão do transporte da região metropolitana. Todas essas duas CPIs, deputado Romero, elas vieram depois de realização de audiências públicas. Foi a audiência pública de cada uma delas que motivou, por sua insuficiência de investigar, que a audiência pública tem isso, motivou o chamamento dessas duas CPIs. A do transporte público, para Vossa Excelência ter uma ideia, faltou uma assinatura. Eu consegui recolher 16 assinaturas, faltou uma. O que eu aprendi com isso? CPI não é questão de governo e de oposição. Então, me permita lhe dizer, eu tenho idade de ser sua mãe, não tenho essa relação com nenhum deputado jovem da Assembleia, a relação é política, mas estou dizendo isso apenas porque João Paulo aludiu muito à sua juventude. Então, me permita lhe dizer, o caminho não está correto, deputado. Não é bom estar expondo os colegas. Não diga não, quem assinou e quem não assinou. Eu estou poupada. Não é porque eu sou omissa, não, é porque eu não fui procurada. Não fui procurada por ninguém a respeito dessa CPI. Se eu for procurada, sabe o que é que eu vou dizer? Qual é o objeto dessa CPI? Porque faz 6 anos que esse assassinato ocorreu e ninguém se manifestou. Algum pronunciamento aqui, algum pronunciamento ali, um apoio aqui, outro apoio acolá. No dia que Lucinha chegou da sua caminhada de Petrolina para cá, eu estava lá, em nome do PT, lá na Praça do Derby. A deputada Dulcicleide, que é de Petrolina, também estava, acompanhou muito mais de perto do que eu, inclusive, todo esse processo, e está pedindo audiência com a qual eu concordo. A deputada Jo estava o deputado Túlio Gadelha, estava a vereadora Dani Portela. Nós tivemos a oportunidade de focar toda a nossa atuação naquele momento no pedido de Lucinha, sua família e seus advogados, a federalização. O que nós queríamos, conseguimos. Que o governo do Estado se pronunciasse por documento, como ele se pronunciou, favoravelmente à federalização. Porque, se não for assim, ela não ocorre. Foi um passo importante da conquista dessa mobilização. Se a gente não conhece o objeto dessa CPI, até porque ela está vindo depois do crime ter sido parcialmente elucidado, porque, como Lucinha diz, eu acredito que o assassino tenha sido aquele que está detido, embora tenha havido aquela parafernália em relação à mudança do advogado dele, as outras coisas que são tão principais quanto, por exemplo, o que motivou, quais foram as circunstâncias, como ele entrou. E isso, deputado, infelizmente,
não é matéria de CPI. Isso é matéria da investigação policial. Eu sugiro a Vossa Excelência que, quando a investigação policial for concluída e não for a contento, e se não for a contento, a casa, mesmo 6 anos depois, ela possa se pronunciar. Porque agora o pronunciamento da casa pode ser ou chover no molhado, pela minha experiência de CPI. A CPI que eu relatei foi complexa demais, deputado. Interesses diversos, foi cursos irregulares, cursos superiores irregulares. O senhor não imagina venda de diploma, diploma falso, interesse do submundo do mercado de diploma. O senhor não imagina, não. O deputado presidente precisou, inclusive, ter reforço policial. Reforço policial. O deputado presidente era Rodrigo Novaes, deputado licenciado. Então, se a gente faz isso sem os devidos cuidados, isso está passando a ser uma briga interna nossa. Deputado A, deputado B, deputado assina, deputado não assina. Isso é ruim para a casa. É muito ruim para a história que o senhor tem, tão demarcada em termos de posições. Eu também sei de uma posição que Vossa Excelência tomou e refez. Eu, inclusive, mediei isso e acho que é importante isso. Então, é uma CPI, neste momento, eu julgo inoportuna. Não é porque não tenho coração, não é porque... Eu não sou só mãe, não, eu sou mãe e avó. Não é por isso, não, minha gente. Não é por isso, não. É porque é uma questão gravíssima de um assassinato cruel que, depois de 6 anos, é elucidado, que está para ser federalizado dependendo do resultado. Se o resultado for insatisfatório, a federalização ganha forças. Então, nessa hora, o que vale é muito mais esse argumento, é a gente reunir essa força, do que a gente está se dividindo, se digladiando com quem assinou, quem não assinou. Também tem CARD. O deputado, nosso deputado amigo, o deputado... Adalto. Aquele do cabelo bem... Adalto, está aí com o CARD, duvidando da sua cristandade. Então, a gente vai ter um momento delicado, deputado, delicado. Né? Se Vossa Excelência me pedir para assinar, eu vou lhe dizer que hoje é impossível assinar. Eu espero que a audiência pública seja convocada de imediato e que nós possamos colher outras razões, outras motivações, outros esclarecimentos. Se a audiência não der conta, nós podemos passar para o passo seguinte. Perfeito. Obrigada, viu? Deputada Tereza Leitão, escuto suas palavras com a maior atenção, com o maior carinho e cautela do mundo, e obviamente que cada vez que os nobres parlamentares falam, principalmente aqueles que têm mais experiência nessa casa, aí que eu dou a devida atenção redobrada. Então, quero dizer que eu escutei suas palavras com muita atenção. Entendo a sua preocupação em não expor os colegas, mas uma coisa que eu não tenho como admitir é ser feito de, desculpa a expressão, mas de palhaço, porque foi isso o que a deputada Juntas fez comigo, me chamando de mentiroso nas redes sociais. Então, isso eu não posso admitir. E quando eu cito a colega a deputada Gleide Ângelo, é porque ela participou do caso e algumas movimentações mal-assombradas me fizeram com que eu tivesse que citá-la. Mas eu tenho aqui outros parlamentares que estão, inclusive, participando dessa sessão, e em nenhum momento eu citei, mesmo eu não tendo resposta, mesmo eu tendo procurado, enfim, eu tento preservar o máximo possível cada um dos parlamentares, mas, infelizmente, eu não vou admitir ser feito de palhaço, com a licença da expressão, como foi feito pela deputada Juntas, com o desrespeito de ter me bloqueado, inclusive no WhatsApp. Então, enfim, eu fiz... Bom, como minha internet está um pouco instável aqui, eu não sei se foi a internet do deputado que está com a palavra, o Romero Albuquerque, ou se é a minha que está com problema.
Vossas Foi lá. Excelências me ouvem? Presidente, foi um problema técnico lá. Há alguns inscritos para os apartes ainda aqui, que é a deputada Clarissa Técio. O deputado Joel diz aqui, me inscreve, eu não sei para quê. Ele pediu para se inscrever, não sei em quê. A deputada Dulce Amorim também disse, me inscreve, também não sei se são pedidos de aparte, eu não sei. Vossa Excelência vai recomeçar o que estava falando, né, porque está instável sua internet, voltou agora. Vossa Excelência tem a palavra. Por gentileza, sempre alertando que tem mais de o dobro já do tempo de Vossa Excelência de uso, mas a gente é sempre condescendente, né? Especialmente quando se trata de assuntos assim que tem uma exigência maior de discussão. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Eu não sei se os nobres colegas escutaram o que eu estava falando, me referindo sobre a deputada Juntas. Falou até aquela parte. Não repita mais, não. Avance, pule, vá, avance agora. Mas é importante. Essa parte foi ouvida. Foi ouvida. Então, pronto. Eu queria só deixar para a população o motivo específico de eu ter citado a deputada Juntas e, enfim, cedo agora, concedo com o maior prazer do universo a deputada casca grossa firme, a deputada Clarissa Técio, minha amiga e madrinha do meu casamento, viu? Meu amigo Romero, muito bom dia. Obrigada pelo carinho recíproco. Muito bom dia a todos os colegas deputados que estão agora, né? Vossa Excelência fechou o seu microfone. Deputada Clarissa. Então, vocês ouviram... Estão me ouvindo bem agora, deputado Angel? Recomeça os cumprimentos. Recomeça. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputado Romero. Obrigado, meu amigo, pelo carinho. Seu futuro casamento aí, que Deus possa abençoar esse casal, cada dia mais essa família que já é abençoada, né? Saúdo a todos os colegas parlamentares também. Estamos de retorno nessa Assembleia Legislativa, né? Infelizmente, eu lamento pelo fato das nossas atividades ainda estarem restritas a essas sessões remotas, não é? Por questão aí de saúde, como aconteceu por escolha da maioria dos colegas, né? Então, a gente permaneceu aqui remotamente, inclusive eu estou na casa agora, mas estou participando da sessão por acesso remoto. E como foi de escolha da maioria dos colegas estar remotamente, eu espero que sejam coerentes também, né? Que esse ano de campanha vocês também optem por ficar em casa, fazer campanha remota, né? Porque é incoerente a gente está tão intensamente nas ruas, nas igrejas, nos eventos, e a gente não poder se encontrar aqui na casa, cumprindo os protocolos, né? Então, vamos ficar em casa aí também nessa campanha. Mas vamos ao assunto, né? Deixa eu parabenizar aqui o deputado Romero pelo seu discurso, pela sua defesa a favor da verdade, pela luta, pela coragem também em defender o que ele defende e fazer uma defesa em relação a essa CPI. Eu sei que o tempo é curto e eu vou tentar não me alongar aqui, mas Tereza Leitão, a nossa colega, a deputada Tereza Leitão, ela falou acerca da exposição dos colegas. E eu sinto muito quando eu vejo esse posicionamento aqui, deputada Tereza, eu falo com muito respeito a Vossa Excelência, porque eu acredito que o povo pernambucano precisa saber, e é o povo quem busca essas informações. Eu quero aqui defender o meu colega Romero, porque eu tenho o mesmo pensamento, o mesmo posicionamento que ele. Nós, principalmente, que somos muito ativos nas redes sociais, existe um apelo do povo pernambucano, e nós precisamos ser fiel ao povo. Eu estou aqui nessa cadeira, sentada aqui no meu gabinete, e foi o povo que me deu essa cadeira por um tempo. Então, se eu preciso honrar esse tempo aqui como parlamentar e preciso atender às expectativas do povo. Quando o povo me perguntar, eu preciso responder. Então, a gente está vendo aí repercutir na imprensa, de uma forma geral, essa CPI que está a pouquíssimas assinaturas faltando para ser aberta, para ser instalada. E aí existe aí um apelo, o povo quer saber quem ainda não votou. Será que o meu representante votou?
Então, é uma forma de dar uma satisfação, porque, por ser exposto, a gente é exposto o tempo todo. Eu acho que quem não quer ser exposto não se candidate, não, enfim, não pode ser político quem não quer ser exposto. Então, fica aqui só essa observação, mas eu quero aqui, além de parabenizar o deputado Romero, dizer que essa CPI ela precisa ser aberta. Esse assunto aqui ele passou a maior parte do mês de janeiro repercutindo na imprensa. A gente vê um grande apelo popular para que isso aconteça. Né? Foi falado muito em audiência pública. A audiência pública existe, sim, tem a sua importância, mas é bem diferente de uma CPI. Inclusive, chegou aqui para mim a informação de que não poderemos ter a audiência pública, não há previsão ainda de se ter audiência pública, né? Então fica no ar também a demora. Vamos lembrar que essa mãe aí já está esperando há 6 anos respostas. Será que a gente não pode parar um pouquinho aqui, se unir? Eu pensei que não teríamos problemas para abrir essa CPI. Será que a gente não pode dar voz a essa mãe? Então fica aqui esse meu apelo, essa defesa também, e abraçando essa mãe, a Lucinha, uma mãe que ela não aceitou que o caso da sua filha virasse poeira nas gavetas do Arquivo Público de Pernambuco. Né? E é por ela que nós estamos aqui, é por ela que o deputado Romero se levantou, o deputado Joel também, que é coautor, que eu me ergui minha voz também em defesa dessa comissão. Eu sou mãe, senhores, eu repito aqui, eu sou mãe, e muito me dói quando eu vejo essas lacunas tão grandes não serem preenchidas na investigação desse caso. A gente fica machucado de verdade. Quando a gente vê a angústia de Lucinha, a falta de paz que essa mulher ela vive. Então, só quem perde uma filha sabe a dor que é. A gente só imagina, mas só quem perde uma filha, um filho, sabe a dor que essa mãe está passando. E, ao propor essa abertura dessa comissão parlamentar de inquérito, senhor presidente, em conjunto com o Romero, com o Joel, deputado Romero, deputado Joel, nós não iremos ficar aqui apontando nessa CPI quem errou nessas investigações também, nem quem acertou, porque isso aqui não é uma competição. Nós queremos apenas que essa casa assuma seu papel de colaborar com o aprofundamento das investigações em torno desse caso. Alguns colegas estão usando de argumento que vamos atrapalhar o caso. Isso, a gente está desmerecendo a casa, dizendo um negócio desse, vamos atrapalhar o caso. Onde que nós vamos atrapalhar? Onde com a comissão? A gente quer ajudar. Não, pode fazer audiência, faz audiência, pode abrir uma CPI, abre CPI. O que a gente puder fazer para trabalhar em conjunto, eu acredito que nós devemos fazer. Então, nós não vamos atrapalhar, a gente precisa quebrar essa narrativa. Eu não vou aqui proferir julgamentos sobre a tarefa que foi desempenhada pela Polícia Civil, mesmo com todas as dificuldades, né? A gente sabe que a Polícia Civil ela exerce um papel firme no combate ao crime, nas investigações, mesmo com os recursos limitados que a polícia possui, mas fizeram o seu papel, cumpriram o seu papel. Mas nós só estamos aqui exercendo, eu já estou finalizando, nós só estamos aqui exercendo uma função prevista de forma clara no artigo 142, parágrafo 1º, do regimento interno dessa casa, ou seja, é uma prerrogativa desta Assembleia. E a Alep ela pode atuar nesse processo para a gente juntos tentarmos preencher essas lacunas que ficaram em aberta com análise de informações e, acima de tudo, garantir os direitos da família da vítima. Então, fica aqui essa reflexão, quantos direitos de Lucinha não foram violados, né, no curso dessas investigações, quantos impedimentos ela não sofreu nesse tempo todo. A gente viu uma caminhada que ela fez de Petrolina, que mulher guerreira, que ergueu a voz. Obrigado, que deputada Clarissa Tessio. Eu já estou finalizando mais alguns segundos só. Então, presidente, só finalizar, eu queria dizer isso, lembrar que quando a gente terminar aqui essa sessão, a gente volta para a nossa casa, para a nossa família, temos os nossos filhos, e essa mãe, ela permanece com vazio. Então, de alguma forma, nós podemos ajudar a dar voz a essa mãe. Muito obrigada, e que Deus abençoe e ilumine a todos. Deputada Clarissa Tessio, fico muito feliz com o seu posicionamento, com as suas palavras, a colaboração, o apoio que Vossa Excelência me deu nessa criação do CPI. Foi a primeira pessoa que falou: Romero, estou aí, eu quero ser coautora, e somos coautores. Isso aqui não é uma criação individual, é uma criação coletiva. Então, parabéns, tá, Clarissa, pela sua força, pela mulher guerreira que você é.
muito me orgulha dizer isso aqui em público, e agradecer a todos os pares, o deputado Romero Salles, um deles que também assinou, que contribuiu, e, enfim, parabéns a todos que tiveram a compreensão em colaborar com a criação dessa CPI. Muito obrigado pela força que vocês tiveram. Essa mãe agradece. E, presidente, muito obrigado pelo tempo extra cedido, pela sensibilidade de Vossa Excelência. Não, ainda vamos conceder a oportunidade para dois colegas que solicitam a parte, e isso é, se Vossa Excelência conceder esses apartes. Pela ordem, é o deputado Joel da Harpa, não é? E, na sequência, a deputada Dulce Amorim. Com toda certeza. Escuta agora o deputado Joel da Harpa, coautor dessa CPI. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados. Deputado Romero, eu quero inicialmente parabenizá-lo pela iniciativa de trazer, né, esse tema, né, para o seu debate na manhã de hoje, e já parabenizando, né, porque Vossa Excelência tomou a iniciativa, né, juntamente também com a deputada Clarissa Teste, e eu me coloquei também à disposição, né, para que a gente possa somar, né, com essa família de Petrolina, com essa mãe e com a sociedade pernambucana, porque o que a gente tem visto é, na verdade, uma insatisfação da sociedade no que diz respeito à solução do caso, né, da menina Beatriz. Me preocupa muito, né, a gente vê alguns companheiros nossos da casa que são ligados também à questão da segurança pública não demonstrarem apoio à CPI, né? Eu acho que essa casa ela tem toda a responsabilidade do mundo, tem tido toda a responsabilidade do mundo em todos os temas que são debatidos, e não será diferente, né, com essa CPI. Ou seja, essa CPI, ela, na verdade, o que eu vejo, pelo menos essa é a nossa intenção, não é para dividir a casa, não é para criar uma CPI de oposição ou uma CPI de base de governo, até porque Vossa Excelência também faz parte da base do governo, tem a sua esposa, que é vereadora, né, da cidade do Recife, que também faz parte da base do governo. Então, o viés, né, dessa CPI não é para causar um transtorno dentro da casa. Ao contrário, é para mostrar à sociedade, para mostrar para a mãe da Beatriz, ou seja, para mostrar para a sociedade pernambucana que conta com o trabalho dessa casa, que essa casa quer com que esse caso ele tenha uma transparência maior. Com todo respeito a todos aqueles que são da segurança pública, os delegados, aqueles que estão inseridos dentro, né, da questão de Beatriz, desde o início ali, quando começou a se dar, né, o processo de investigação e tudo, mas, de fato, há muitas perguntas que precisam ser feitas ao dono da escola, precisam ser feitas a ex-alunos, precisam ser feitas a alguns, né, profissionais da segurança, né, delegados que passaram por esse caso, enfim, para que a transparência ela possa ser dada de uma melhor forma no caso da Beatriz. Não é um caso comum, né, é um caso que tem repercussão nacional, ou seja, e ainda mais esse caso ele servirá também, né, para chamar a atenção da sociedade, da própria Secretaria de Defesa Social, para outros casos, né, que estão sem solução no estado de Pernambuco, né? Então, o que a gente espera é que haja um entendimento, eu terminarei minha fala, o que a gente espera é que haja um entendimento, né, dos colegas, né, e assinem essa CPI para que a gente, assim, possa, né, chegar a esse denominador e ter uma maior transparência. Então, para encerrar minha fala, presidente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do espaço e dizer, deputado Romero, que eu estou com muita segurança, né, e estou com muita confiança, né, que a gente consiga essas assinaturas, depois consiga aprovar e possamos mostrar o ativo trabalho dessa casa nesse caso que tanto repercute hoje em Pernambuco e no Brasil. Muito obrigado e parabéns. Parabéns, deputado Joel da Harpa. Vossa Excelência foi também um dos pioneiros nessa criação da CPI, teve todo o cuidado do mundo com essa família que precisa do nosso apoio. Então, as suas palavras são, de fato, as minhas. Eu concedo agora a parte à deputada Dulce Cleide, senhor presidente. Boa tarde
aos colegas, boa tarde ao senhor presidente, lhe agradeço, colega Romero, por justamente conceder-se à parte, e dizer que esse caso de Lucinha, infelizmente, eu digo, pelo ocorrido, a gente tem acompanhado aqui, enquanto conterrâneo, desde o início, isso aí, Odaci acompanhou enquanto esteve deputado estadual, da mesma forma também tenho acompanhado esse caso, e o fato de não assinar a CPI é justamente por conta dessa audiência pública. Eu acho que a gente tem que primeiro seguir etapas, e a etapa aí posta, né? Inclusive, isso não é uma decisão só minha, mas de todo o partido, junto aí com a líder do partido, que foi Tereza Leitão, que falou, e partindo pelo pressuposto que ir para uma CPI logo de primeira, como é que a gente vai conseguir resolver esse caso? A gente sabe que as novidades desse caso, eles começaram a aparecer justamente de dezembro para cá. E foi justamente em dezembro que eu fiz o pedido da audiência pública, não é? Então, diante disso, foi dito aí que a gente não pode ter audiência pública. Pode sim, podemos ter audiência pública sim, virtual. E a gente pode, de forma remota. E a gente tem conversado, inclusive, com o presidente da casa, para que a gente possa acelerar isso, para que a gente possa fazer essa audiência pública. Não digo aqui que a CPI ela não deve nascer, muito pelo contrário. Eu acho que após a audiência pública, após ouvir todas as informações que iremos ter, após ouvir todas as partes interessadas, a gente pode sim, quem sabe, caminhar para a audiência pública. Mas o fato, como ele ganhou justamente novidades de dezembro para cá, e uma delas é o governador justamente concordar com a federalização do caso, já é muito importante para a gente, como também o fato do próprio assassino aqui ter descoberto o assassino aqui, e a própria mãe dizer que não tem dúvida que esse é o assassino. É claro que aqui eu deixo claro uma coisa, há muitas perguntas em aberto. Isso eu concordo plenamente. E são perguntas que elas surgirão na audiência pública. E é bom a gente vai ouvir a parte interessada, a parte da escola, iremos ouvir justamente a questão da Polícia Civil, iremos ouvir todas as partes envolvidas nesse caso. Porque eu, como mãe e como moradora de Petrolina, e por conhecer, né, essa luta de Lucinha desde o início, sei da importância disso. E quero dizer aqui que o fato de não assinar justamente a CPI nesse exato momento é por entender o mesmo ponto de vista de João Paulo e o mesmo ponto de vista de Tereza, que a gente precisa ter um objeto mais claro do que a gente deseja investigar. E creio que é a partir justamente da audiência pública que a gente vai ter respostas mais coesas, respostas mais precisas, para saber da necessidade da CPI e até já ter um objeto mais direcionado a qual se deseja investigar. Muito obrigada, presidente, e muito obrigada aí, Romero, e que Deus nos abençoe. Deputado Romero quer. Liberou o som agora? Vossa Excelência tem a palavra para encerrar o pronunciamento, tendo em vista que não há mais nenhuma solicitação de parte. Presidente, antes de encerrar, só queria dizer à deputada Dulce Cleide que a audiência ela poderia ser parte, inclusive, da CPI, não deveria ser necessariamente, no meu ponto de vista, algo paralelo, algo que tenha que ser pré-requisito para uma criação de CPI. Eu acredito que as CPIs que foram abertas aqui nessa casa não necessariamente tiveram que ter uma audiência pública, não há um pré-requisito para isso, mas sim respeito o posicionamento da deputada Dulce Cleide e durante a criação da CPI, imagino que a gente poderia fazer um encaminhamento para ser realizada essa audiência pública. Por fim, senhor presidente, eu diria também que a interessada nesse assunto é a mãe de Beatriz, que é Dona Lucinha. Então, eu não preciso dizer absolutamente mais nada sobre isso. A própria mãe de Beatriz ela é favorável à
criação dessa CPI. Mas, presidente, mais uma vez, deputado Tonigel, agradeço pela sua compreensão, pela sua sensibilidade em conceder tanto tempo a mais sobre esse tema que é muito importante. Obrigado. Tem orientação do presidente Heriberto Medeiros para que nós pudéssemos ser aqui o mais concedente possível, mais tolerante possível, para que haja debate sobre o assunto, que Vossa Excelência pudesse esclarecer suas razões e os apartiantes também pudessem participar. Então, não havia nenhuma dificuldade para que nós pudéssemos conceder mais tempo do que o normal, do que o que é regimental. Então, quer dizer, a Vossa Excelência que cumprimos aqui o que normalmente acontece na casa quando o assunto exige mais tempo para um bom debate, né? Lei desarquivada, de número 1790, de 2017, da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, tendo como autora a deputada Priscila Krause. Pareceres favoráveis da 2ª, 3ª e 10ª comissões. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, permaneçam como se encontram os que aprovam. Aprovado, portanto, pela unanimidade dos presentes. Primeira discussão do substitutivo número 1/2021 ao projeto de lei ordinária número 2132 de 2021. Autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Teve como autora a delegada Cleide Ângelo. Pareceres favoráveis da 3ª, 9ª, 10ª e 11ª comissões. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, permaneça como se encontram os que aprovam. Matéria aprovada por unanimidade. Primeira discussão do substitutivo número 1/2021 ao projeto de lei ordinária número 2285/2021. Autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, teve como autor do projeto o deputado Ariel Barros. Com pareceres favoráveis da 3ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª e 15ª comissões. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, permaneça como se encontram os que aprovam. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão do substitutivo número 2/2021 ao projeto de lei ordinário 2356/2021. Autora, Comissão de Constituição, corrigindo, Comissão de Administração Pública, autor do projeto, deputado João Paulo Costa. Pareceres favoráveis da 1ª, 10ª, 11ª e 12ª comissões. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, permaneça como se encontram os que aprovam. A matéria foi aprovada por unanimidade. Primeira discussão do substitutivo número 1/2021 ao projeto de lei ordinária 2487/2021. Autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, de autoria da deputada Alessandra Vieira. Pareceres favoráveis da 3ª, 9ª, 11ª e 12ª comissões. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, permanece como se encontram os que aprovam. A matéria foi aprovada por unanimidade. Primeira discussão ao projeto de lei ordinário 2509/2021, da autoria do deputado Henrique Queiroz Filho. Pareceres favoráveis da 1ª, 3ª, 5ª, 10ª, 11ª, 14ª e 15ª comissões. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. A matéria foi aprovada por unanimidade, sempre lembrando que todas essas matérias foram exaustivamente discutidas nas comissões temáticas. Daí porque a discussão foi esgotada. Primeira discussão do substitutivo número 1/2021 ao projeto de lei ordinária 2557/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. O autor do projeto, o deputado Antônio Coelho, líder da oposição. Pareceres favoráveis da 3ª, 5ª, 9ª, 10ª e 11ª comissões. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, permaneça como se encontram os que apoiam e votam favoravelmente, portanto, aprovado por unanimidade. Primeira discussão do substitutivo número 1/2021 ao projeto de ordinário número 2573/2021. Autora, Comissão de Administração Pública, projeto de autoria do deputado Fabrício Ferraz. Pareceres favoráveis da 1ª, 11ª e 12ª comissões.
A matéria está em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, permanece como se encontra os que apoiam a matéria, aprovado por unanimidade. Primeira discussão, o projeto de lei ordinária 2603/2021, de autoria do deputado Exaltino Nascimento, líder do governo. Em discussão a matéria, que foi aprovada com pareceres favoráveis da primeira, terceira, quinta, sexta, dessa primeira e da segunda comissões. Não havendo quem queira discutir, permanece como se encontra os que aprovam a matéria, aprovado por unanimidade. Primeira discussão do substitutivo número 1/2021 ao projeto de lei ordinário número 2652/2021, autora Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, autoria do projeto deputado Antônio Coelho, pareceres favoráveis da terceira, quinta, 10ª, 11ª, 14ª, 15ª comissões, pareceres favoráveis das comissões temáticas, por onde tramitou a matéria. Está em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, permanece com 5 pontos que aprovam a matéria, aprovado por unanimidade. Primeira discussão do substitutivo número 1/2021 ao projeto de lei ordinária número 2699/2021, autora Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, autor deputado Henrique Queiroz Filho. Parecer favorável da terceira, da quinta, da sétima, da oitava, da nona, da 10ª, 11ª e da segunda comissões. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, permanece como se encontram os que aprovam a matéria, portanto, aprovado por unanimidade. Discussão única dos requerimentos 3.805/2021 a 3.910/2022, de diversos autores. Em discussão as matérias, não havendo quem queira discuti-las, está em votação, permaneça como se encontram, todos os que aprovam a matéria, portanto, aprovado por unanimidade, nenhum voto contrário. Encerrada a ordem do dia, em ato contínuo, concedo a palavra ao nobre deputado João Paulo. Presidente, rapidamente aqui, eu quero usar o tempo de liderança, eu quero falar sobre a pandemia e o capitalismo. Acho que é fundamental nós fazermos essa relação aí, nossa querida deputada Tereza Leitão. E vivemos uma fase da história em que as nações, de sua capacidade de reagir às adversidades, foram postas à prova. A pandemia de Covid, que nos aflige há 2 anos, causou a morte de 5,5 milhões de pessoas, ou provavelmente 4 vezes mais, conforme estimativa recente e continua a matar, especialmente aqueles que não tomaram a vacina, algumas vezes influenciadas pela campanha odiosa contra a imunização que, no caso do Brasil, tem o patrocínio do próprio governo fascista. A tragédia de proporções globais também nos deixou lições sobre os sistemas políticos e sua relação com a saúde da população. Hoje, eu falo sobre isso e sobre o porquê a pandemia avançou em países capitalistas desenvolvidos, a começar pelos Estados Unidos, porque nações socialistas conseguem dominá-la com mais eficiência e rapidez, nobre deputada Tereza Leitão. Os países socialistas têm dado essa prova. Mas, senhor presidente, as estatísticas oficiais da Covid no mundo mostram que repúblicas socialistas, que totalizam 20% dos habitantes do planeta, são responsáveis por menos de 1% do total da população infectados. Enquanto China, Cuba, Vietnã, Laos caminham para uma contenção do vírus, os Estados Unidos ultrapassam os 70 milhões de casos, com quase 800 mil mortes. E o Brasil chega perto dos 26 milhões de casos e 630 mil óbitos. Por trás dos contrastes desses dados está a prioridade que o mundo capitalista deu aos negócios e ao lucro das empresas, que continuaram funcionando quase normalmente, em direção contrária aos países socialistas, que privilegiaram
a vida, a saúde de suas populações, paralisando as atividades produtivas, sempre que necessário, às vezes de forma radical, como a China, que em 2020 isolou mais de 26 milhões de pessoas em, ao menos, 10 cidades da província de Hubei. Cuba é outro exemplo. A ilha, apesar de suas dificuldades, do embargo, de derivadas, Cuba dá outro exemplo. A ilha que, apesar do embargo, das dificuldades derivadas por grande parte do bloqueio econômico norte-americano, já vacinou todas as suas crianças e adolescentes e conseguiu fabricar suas próprias vacinas contra a Covid. Outras razões ocorreram para a diferença de abordagem da pandemia. Uma delas de respeito à própria essência do capitalismo neoliberal, cujo caráter individualista prejudicou medidas coletivas para controlar a pandemia, como o distanciamento social, o uso de máscaras e a vacinação massiva, sem contar questões de longo prazo, como o desmantelamento dos sistemas de saúde pública ou, no caso brasileiro, o corte de verba dessa área em plena crise do coronavírus. Nessa conta também entra a odiosa e obscurantista campanha antivacina que se desenrola em muitos países do Ocidente capitalista, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Ao contrário, as repúblicas socialistas que não conviveram com esse tipo de movimento conseguiram vacinar mais de 3 bilhões de pessoas, na deputada Tereza Leitão. Vossa Excelência vestida com a mulher da meia-noite aí, mais de 3 bilhões de vacinados. Esses contrastes deveriam nos servir de reflexão, não para adotarmos o socialismo, no mínimo para mim, por enquanto, de uma hora para outra, mas como exemplo de como fazer as coisas com menos mortes e menos sofrimento para o povo. A pandemia da Covid-19 deixou evidente a incapacidade das sociedades capitalistas, até as mais avançadas, de enfrentar com eficácia grandes problemas que afetam bilhões de habitantes da Terra, como ocorre atualmente. No Brasil, além da habitual insensibilidade capitalista diante do valor inalienável da vida humana, tivemos a trágica junção da cegueira da lógica da parte das nossas elites, com outra ainda mais violenta e devastadora, contida na prática política fascista do governo federal. A tragédia não foi pior, porque, com todos os seus defeitos, a democracia brasileira conseguiu usar os seus contrapesos e mobilizar os bons avanços que se deram na era Lula e Dilma em direção ao atendimento à saúde da população, com a criação do SUS. A saúde pública brasileira tem sido massacrada nesses anos de Bolsonaro, com cortes no orçamento, incompetência, falta de visão social e chancela do governo a fake news sobre a vacina, quando não por medidas diretas que atrapalham diretamente a vacinação, o que me faz pensar que mais socialismo e mais democracia são dois caminhos que funcionam juntos na busca por uma sociedade mais humana e mais justa. Senhor presidente, eu encerro aqui essa contribuição para que a gente faça uma reflexão mais profunda das causas do desgoverno que nós vivemos. Na verdade, o sistema capitalista tem se mostrado incapaz de resolver os problemas da humanidade. E, sem sombra de dúvida, é o lucro acima de tudo. É isso, senhor presidente, que eu tenho
para essa manhã de hoje, no tempo de liderança. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos ao Vossa Excelência, deputado João Paulo Lima e Silva, sempre atuante, sempre presente nas reuniões, nas comissões. Um grande abraço. Eu quero, por fim, aqui cumprimentar todas as assessorias desta Casa Legislativa do povo de Pernambuco, todas as assessorias técnicas, pessoal que nos proporciona a boa imagem, agradecer aos diretores da TV Alep, agradecer aos assessores técnicos, agradecer a assessoria da mesa, a pessoa do Dr. Fábio. Sintam-se todos abraçados. Muito obrigado pela contribuição, sempre a segurança que todos nos dão para que possamos exercer aqui nosso trabalho. Em nome do deputado Heriberto Medeiros, um abraço a todos. Não havendo mais nada a tratar, encerro a presente reunião e convoco a próxima em caráter ordinário para terça-feira, dia 8 de fevereiro, às 14h30, a ser realizada pelo sistema de deliberação remota. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.